Boa tarde, jovens. Nós estamos aqui para gravar aquele vídeo que eu prometi sobre a fórmula de Bhaskara. Mostrar para vocês que a fórmula de Bhaskara não nasce de um passe de mágica, ela tem uma origem, né? Então veja bem, a fórmula de Bhaskara, na verdade, é essa formulinha aqui para resolver equações do segundo grau, equações desse tipo, né? Ax² mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero, né? Porque senão não seria do segundo grau, tá certo? O A tem que ser uma coisa diferente de zero, um número diferente de zero. E a fórmula de Bhaskara, vocês já devem ter decorado, talvez, x igual a fração menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, onde delta é b ao quadrado menos 4, que é multiplicar A, que é multiplicar C, tá certo? Esse mais ou menos aqui da fórmula significa, não é aquele mais ou menos, tá? Significa que aqui você tem duas igualdades, uma com mais, uma com sinal de mais e a outra com sinal de menos, tá certo? Então são duas, na verdade são duas igualdades que você, para resumir, você coloca assim uma igualdade só, porque a única coisa que muda de uma para outra é o sinal mais ou menos aqui no meio, tá bom? Então vamos lá. Esclarecido isso, vamos pegar aqui o título do vídeo, a fórmula de Bhaskara. Então, nós temos a equação do segundo grau, ax² mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero, tá bom? Então, para que nós tenhamos, de fato, garantido que aqui é do segundo grau, né? Se fosse a igual a zero, não seria segundo grau. Então, a primeira coisa a fazer é colocar esse a em evidência, tá bom? Vamos pôr o a em evidência, ou seja, você colocar em evidência é dividir todo mundo aqui por a, né? Porque vai ficar assim, ax² dividido por ax² mais b sobre a, não é? Dividido por a, mais c sobre a, tá certo? Isso aqui tudo igual a zero. Não mudei nada, só fiz colocar em evidência o a. Se eu multiplicar de volta, ó, ax², a cancela com a, fica bx, e a cancela com a, fica c. Então é a mesma coisa. Agora o que aconteceu aqui? Você tem um produto de dois números reais igual a zero. Isso só é possível se um dos fatores for zero. A única possibilidade, a única maneira de um produto dar zero é que um dos fatores seja zero. Ora, mas o a, nós sabemos que não é zero, então só sobra uma possibilidade, né? Que essa expressão aqui seja igual a zero. Então daqui concluímos que x² mais b sobre a, x mais c sobre a. Então veja que o a diferente de zero me possibilita dividir por a, não é? Tá bom? Não tem nenhum problema aqui. Bom, agora nós vamos completar quadrado, aquilo que vocês aprenderam lá no ensino fundamental, que muita gente achava muito difícil. Completar quadrado é transformar, eu vou pegar essas duas primeiras, eu tenho um termo em quadrado e um termo de grau 1, completo com um terceiro, de forma que eu tenho um trinômio quadrado perfeito. É aquela coisa do quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado segundo. Eu quero ter um quadrado perfeito aqui, né? Então, vamos lá. O primeiro da nossa expressão é o x, aqui, quadrado primeiro, x ao quadrado. Então, o primeiro é x. Eu tenho que descobrir quem é o segundo. Mas aqui no meio eu tenho duas vezes o primeiro vezes o segundo. Duas vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo. Então, isso aqui é o dobro do segundo. Significa o quê? Que o segundo termo da expressão do trinômio é b sobre 2a. Ou seja, b sobre a dividido por 2, que vai dar b sobre 2a. Então, para completar o quadrado, eu vou escrever quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Eu falei que o segundo aqui, pelo que nós observamos, é b sobre 2a. Então, quadrado do segundo. Mas eu não posso simplesmente intrometer alguém aqui na minha expressão, né? Se eu somei por um número, eu tenho que subtrair esse mesmo número. E assim não altera a expressão, tá certo? b sobre 2a ao quadrado, tá bom? Então, somei, subtrair, significa que isso tudo aqui é zero, né? Não alterou nada. Repito o que está faltando. Mais, aqui mais, c sobre a, tá? Estou repetindo a expressão de cima, c sobre a igual a zero. Muito bem.
aqui eu tenho, aqui, ó, de fato, esses três primeiros aqui me dão agora um trinômio quadrado perfeito. Eu tenho quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, onde o primeiro é x e o segundo é b sobre 2a. Então, já vou escrever isso aqui, tá bom? Vai ficar assim, o primeiro é x, mais o segundo é b sobre 2a ao quadrado. Quando você desenvolve isso, vai dar o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, corta 2 por 2, fica b sobre ax, tá certo? Opa, b sobre ax aqui, mais o quadrado do segundo, que é esse aqui, tá bom? Então, essa expressão toda, esses três termos, equivale a x mais b sobre 2a ao quadrado. Aí eu vou passar para o segundo membro, esse aqui. Passando para o segundo membro, ele fica positivo, né? Vai ficar positivo, eu já vou elevar ao quadrado também, para poupar espaço aqui. Nosso problema, nós temos problema de espaço, né? Então, b elevado ao quadrado dá b ao quadrado, e aqui 2 ao quadrado, 4, a ao quadrado, tá bom? B ao quadrado, 4a ao quadrado. Passa para o segundo membro, vamos passar para o segundo membro o termo c sobre a, ele vai mudar de membro, trocar de sinal, vai ficar menos c sobre a. Bom, primeiro membro eu vou manter aqui, tá bom? Vou manter aqui o primeiro membro, x mais b sobre 2a ao quadrado, e vou fazer essa continha, conta com fração aqui no segundo membro, né? Então, o mínimo é 4a ao quadrado, então vai ficar assim, ó, todo mundo sobre 4a ao quadrado. Aí você faz 4a ao quadrado dividido por 4a ao quadrado, 1, né? 4 ao quadrado dividido por a vai ficar 4a, cancela só um azinho, né? Quando volta multiplicando, eu vou obter b ao quadrado, 1 vezes b ao quadrado, menos 4ac. Opa! Alguma coisa que a gente já conhece aqui. B ao quadrado menos 4ac. Vocês lembram? No vídeo anterior nós vimos que b ao quadrado menos 4ac nós chamamos de delta. Isso vai ser o discriminante da equação. Então, vou logo substituir ali para diminuir o espaço, tá bom? B ao quadrado menos 4ac é delta. Então, apareceu aqui na nossa expressão, no nosso desenvolvimento. B ao quadrado menos 4ac. Então, de fato, o que nós temos aqui é x mais... Opa, deixa eu melhorar aqui a posição. X mais b sobre 2a ao quadrado igual a delta, tá bom? Esse termo todo aqui do numerador é delta. Delta sobre 4a ao quadrado. Muito bem. Então aqui nós temos o quadrado de um número que é igual a delta sobre 4 ao quadrado. Se eu extrair a raiz quadrada aqui, vai ficar a raiz de delta, e a raiz desse é 2a, né? Raiz de 4 é 2, raiz ao quadrado é 2a. Esse número, raiz de delta sobre 2a elevado ao quadrado, com sinal positivo ou negativo, vai dar essa expressão. Então vamos dividir aqui, ó. Daqui vamos para cá, para a gente concluir. Vamos mais um pouquinho em cima. Então aqui eu tenho que, daqui eu vou para lá, tá? Eu tenho que x mais b sobre 2a é igual a raiz de delta, como é que fica aqui? Raiz de delta sobre 2a ao quadrado, não é? Aqui é raiz quadrada disso aqui, raiz de delta, aqui raiz de 2a, tá certo? Raiz de 4 ao quadrado é 2a, então vai ficar 2a, tudo isso aqui ao quadrado, não é isso? Não, perdão. Eu já extraí a raiz quadrada. Tira isso aqui, já extraí. Então, o que a gente tem, na verdade, é que a raiz quadrada, deixa eu colocar assim, raiz quadrada disso, deixa eu colocar de outra forma, tá bom? Perdão, vou fazer de outra forma. Isso aqui é igual a mais ou menos a raiz quadrada do que está no segundo membro aqui. Passando isso para o segundo, raiz quadrada do que está no segundo membro. Raiz de delta sobre 4a ao quadrado. Agora sim. Então vai dar uma raiz positiva e uma raiz negativa, né? Então eu vou ter duas expressões.
Vamos colocar aqui as duas expressões. X mais b sobre 2a é igual a... Vou extrair raiz quadrada, vai ficar raiz de delta sobre 2a, não é? Raiz de delta sobre 2a. E a outra expressão, ou, né? Vou colocar assim, ou x mais b sobre 2a igual a menos. Peguei o sinal mais e agora o sinal menos. X é igual a raiz de delta sobre 2a. Bom, eu já tinha explicado, né, que são duas expressões. Então, eu poderia simplesmente colocar aqui, né? Vamos mudar essa forma. Porque eu já expliquei que o significado desse mais ou menos, eu estou querendo explicar de novo a mesma coisa. Mais ou menos é que uma expressão vai levar o sinal mais e a outra o sinal menos, não é? São duas expressões, no final das contas. Uma igualdade e duas igualdades. Uma com sinal mais, outra com sinal menos aqui, tá bom? Então, a gente escreve no final de tudo que x mais... vou passar para o segundo membro, né? Passando para o segundo membro, o denominador é o mesmo. Veja que o denominador é 2a, então eu só faço repetir o 2a. O b mudou de sinal, fica menos, e aqui é mais raiz de delta, tá bom? Ou a segunda parte, x igual... Passa para o segundo membro, 2a é o mesmo denominador, você repete, muda b de membro, fica menos b, porque o nosso problema aqui é o espaço e o tempo, né? Por isso que às vezes dá uma atrapalhada, pensando no tempo e no espaço. Então, no final, você vai ter uma raiz, vai ser calculada com o sinal mais, menos b mais raiz de delta sobre 2a, e a outra raiz vai ser calculada com o sinal menos aqui no meio. X igual a menos b menos raiz de delta sobre 2a. No final das contas, você escreve, para resumir, que x é igual a menos b, aí, primeira expressão mais, segunda expressão menos, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a, que é a nossa famosa fórmula de Bhaskara, tá certo? É a nossa famosa fórmula de Bhaskara. Então, quando você usar essa formulinha, lembre que ela vem daqui, né? Você faz todo esse trabalhinho, né? Acompanhe de novo no vídeo até chegar nesse. Então, quando você sabe que certamente aqui vai te dar as raízes da equação do segundo grau. Ok? Um abraço a todos, muito obrigado. Um pouco mais vou fazer outro vídeo. Grande abraço.